Mas eu queria, portanto, chamar aqui para uma fala rápida, representando, portanto, a senhora Emerita. Por favor, pode vir aqui para a sua fala neste momento, representando os 33% mais ou menos. O que eu queria trazer para vocês são destaques, em que tanto a região norte e nordeste, quanto o Rio Grande do Norte está acima do Brasil. Por exemplo, seguros de condomínio. Nível Brasil, a gente tem um crescimento aí em torno de 10%, e aqui no Rio Grande do Norte são quase 69% de crescimento, no acumulado apenas desse ano. Quando a gente traz para outro tipo de seguro, que também não é tão comum de se fazer, que é o de risco de engenharia, a gente tem um crescimento em nível Brasil em torno aí de 100%, que já é excelente, mas quando a gente regionaliza isso e traz para o Rio Grande do Norte, a gente está crescendo o dobro. A gente está crescendo 240%. Então, espaço tem, mercado tem para todo mundo, e o que a gente sempre orienta e sugere é que olhe um pouquinho mais, além do mais comum, né? Que é o seguro de automóvel. A pandemia trouxe também a questão do seguro de vida. As pessoas ficaram mais interessadas em procurar saber a respeito, então cabe a gente a procurar aproveitar essa oportunidade e aproveitar também aquele cliente que a gente já tem do automóvel para conversar sobre outras coisas. Porque uma coisa é certa, se a gente não está fazendo seguro para ele de vida, de casa, de empresa, alguém está fazendo. E geralmente é o banco. Não sei se vocês já esbarraram com esse tipo de experiência, mas, na verdade, quem é a pessoa realmente capacitada para orientar esse cliente e dar a consultoria para ele? É o corretor. E a gente está aqui para apoiar, tá? Apoiar todos vocês. E eu gostaria de lembrá-los que a gente está com uma campanha da CNSEG de comunicação nos meios digitais. Eu passei para o Jacques até na época que a gente recebeu um material de vídeo. Caso vocês não tenham recebido, vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que a gente disponibiliza também para vocês, tá? E acompanhe a gente nas redes, tanto no Instagram como no YouTube. A gente tem bastante material lá, bastante coisa, bastante informação também. E estamos à disposição de todos para compartilhar essas informações, caso vocês precisem de alguma coisa a mais. E, por fim, gostaria só de avisar que eu estou aqui representando o Ronaldo, o Ronaldo Dalcin, que é o nosso presidente do CineSeg. Ele não pôde estar presente porque ele está com um compromisso na matriz dele, na matriz da empresa dele. Vai passar a semana toda lá e, infelizmente, ele não pôde participar. Mas, assim que possível, ele estará aqui com todos nós. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Agradecemos, portanto, a senhora Emerita, diretora executiva do CineSeg. Então, vamos para a nossa primeira palestra do dia, que trará o tema A Responsabilidade Civil do Corretor na Operação de Seguros. Essa palestra será ministrada pelo Dr. Willis Sinedino, a quem eu passo a apresentar. Ele é advogado, graduado em Direito pela UniRN, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Superior de Magistratura do Trabalho da 21ª Região, graduado também em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sócio fundador da Dumaresc Sinedino Advogados. Está já conosco, assim, seja muito bem-vindo, doutor Willy. Muito bom dia, pessoal. É com muito prazer que eu atendi ao convite do Jacques para estar aqui com vocês, participando desse dia de troca de conhecimento, de informações, de crescimento, né? E, conforme já foi falado aqui antes de mim, conhecer o background jurídico da profissão de vocês é fundamental para que vocês possam atuar, para que vocês possam fazer negócios com segurança, né? A assessoria jurídica, ela representa aí um consultivo, né? Antes do litígio, mais fundamental do que o litígio é o consultivo. É o papel da assessoria que orienta, que guia a tomada de decisões. Então, conhecer a retaguarda jurídica do negócio de vocês é fundamental
para as boas escolhas. E o tema que nós trazemos aqui para compartilhar com vocês refere-se à responsabilidade civil. Não sei se aqui há bacharéis em direito, há conhecedores da lei, mas a responsabilidade, veremos mais adiante, ela representa aí, vamos dizer assim, a consequência de um erro. Sabemos que todo mundo erra, né? Mas quando nos referimos a contratos, quando nos referimos à prestação de serviços, um erro pode ser fatal, né? Pode colocar tudo a perder, né? E juridicamente, a responsabilidade civil em nosso ordenamento jurídico, ela representa aí uma forma de buscar reparar esse erro, né? Responsabilizando aqueles que foram culpados pela sua ocorrência. Mas antes de eu entrar diretamente no tema, eu acho relevante que vocês saibam, acredito que já sabem, mas não custa nada reforçar, quem são vocês, quem é o corretor de seguros à luz da lei. E para isso nós temos uma lei do ano de 64 que está em vigor, que ela regulamenta a profissão do corretor de seguros e ela diz quem é o corretor de seguros. É uma pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente entre as sociedades de seguros e as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Mais adiante, numa resolução recente, de 2020, da Superintendência de Seguros Privados, em seu artigo 2º, inciso 5º, ela também fala sobre o intermediário, que, dentre outras pessoas, abarca aí a figura do corretor de seguros, né? Como responsável pela angariação, promoção, intermediação, distribuição de produtos de seguros, de capitalização e ou previdência complementar aberta, tais como o corretor de seguros, o representante de seguros, o correspondente de microseguros, o distribuidor de título de capitalização, dentre outros executores das atividades enumeradas neste inciso. E aí sim, agora cientes de quem são vocês juridicamente, por que é relevante conhecer? Obviamente aqui foi só uma pincelada sobre a qualificação jurídica da profissão, mas é fundamental que o profissional de toda a área conheça a sua retaguarda jurídica, conheça de onde vem a sua profissão. Um outro exemplo, por exemplo, a minha profissão, a advocacia, nós temos uma lei específica, que é chamada de Estatuto da OAB, mas é uma lei federal, que rege a profissão da advocacia. Né? Temos leis que regulamentam a profissão do médico, enfim, dentre outras. Então, conhecer a regulamentação jurídica da profissão é saber os seus direitos, é saber o que você pode fazer, é saber o que não pode ser feito contra você no exercício da sua profissão. Então, daí o porquê de eu trazer esse elemento legal que embasa aí o exercício da profissão. A responsabilidade civil, tema da nossa palestra, eu trouxe aqui um conceito de Sérgio Carvalho Filho. Ele diz, é um doutrinador, né, da área do direito, ele diz, trata-se de um dever jurídico sucessivo, que se originou da violação de dever jurídico originário. Na vida em sociedade, uma das regras básicas da vida em sociedade é não causar dano ao outro. Nós temos, como sujeitos que vivem em um contexto social, nós temos a obrigação de viver sem gerar danos a ninguém, né? Então, nesse contexto, a nossa obrigação originária, o dever jurídico originário, aqui que é citado, nesse caso, é não causar danos a outrem, né? E aí, no momento em que, por algum motivo, nós venhamos a causar dano a outrem, aí surge para nós um dever jurídico sucessivo, que é o dever de reparar. Ou seja, aquele que causa o dano, a lei atribui a responsabilidade de repará-lo, tá bom? Isso no âmbito civil, né? Juridicamente, nós temos o âmbito criminal também, que é uma forma de responsabilização do erro, né? Só para que vocês entendam melhor, vamos pegar um exemplo, o que separaria aí a responsabilidade civil da responsabilidade criminal, né, ou penal. Se você está dirigindo o seu carro e acidentalmente bate
no carro de alguém, ou seja, foi um acidente, não houve dolo, não houve vontade de fazer aquilo. Aí, esse fato do mundo real, ele se torna um fato jurídico, porque aí nasce o dever de indenizar. Eu, conduzindo o meu veículo, causei um dano a alguém, né? Então, esse fato ele é enquadrado nas regras de direito civil. Entretanto, se eu, em outra situação, o indivíduo vem dirigindo o seu veículo e vê trafegando na mesma via alguém por quem não nutre um bom sentimento, né? Alguém por quem tem raiva, enfim, e decide vingar-se de algum fato jogando seu carro contra o carro daquela pessoa, né? Aí automaticamente a coisa muda de figura. Ali há o dolo, há a intenção de provocar o resultado. Então, automaticamente esse fato ele sai do campo do direito civil e é transportado para o campo do direito criminal. No Código Penal nós temos o crime de dano, prevê punição, né? E também a reparação civil, ou seja, em que pese haver a responsabilização criminal, não impede que, a partir dali, a pessoa que causou o dano também responda civilmente, né? Então, no âmbito criminal, a conduta dolosa também gera efeitos civis. Não é porque ela foi condenada penalmente que ela está isenta de responder também pelo dano que causou e pagar o conserto do carro, indenizar aquele dano material ou dano moral decorrente daquela conduta, tá bom? E aqui, rapidamente, o que é que o nosso ordenamento jurídico fala a respeito da responsabilidade civil? Nós temos respaldo na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10º, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Sabemos que, na nossa chamada pirâmide de Kelsen, né, na organização do Estado, a Constituição Federal é a lei maior, chamada de Carta Magna, ela está no topo, e as outras leis, chamadas de leis infraconstitucionais, ou seja, as que estão abaixo da Constituição, elas têm que estar alinhadas à Constituição, né? Daí, se não estiver, elas são chamadas de inconstitucionais e devem ser revistas. Então, a Constituição traz no seu topo esse princípio, e aí, abaixo temos o Código Civil, no seu artigo 186, que diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E no mesmo código, na mesma lei, o artigo 927 diz que aquele que por ato ilícito, e aí a tipificação do que é ato ilícito está no artigo 186, né? Comete ato ilícito, é tudo isso aqui, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E, em se tratando de responsabilidade civil, quais seriam os pressupostos? O que caracteriza ou caracterizaria o dever de indenizar? A doutrina diz que deve haver, para haver responsabilidade civil, deve haver a prática de uma ação ou omissão ilícita, que é chamado de ato ilícito. Uma ação, quando você faz alguma coisa, nesse exemplo que eu falei aqui, do carro, né, por algum motivo bateu no carro de alguém, foi uma ação, ou uma omissão, que é quando a lei impõe uma obrigação, algo que deve ser feito e a pessoa não faz, né, e ela errou por omissão. Deve haver a ocorrência de um efetivo dano moral ou patrimonial, né? Suponhamos que nesse acidente, nessa questão do carro, houve a colisão, mas não causou nenhum dano, né? Pode acontecer, às vezes o carro não está em tanta velocidade, encosta, mas não amassou, não arrancou, não provocou nenhum dano, foi só um susto. Então não há o que se falar em responsabilidade civil, uma vez que houve o ato, houve a ação, mas não houve o dano. E para poder haver responsabilização tem que haver o dano moral ou patrimonial, também chamado de material. E o nexo de causalidade, né? É uma relação entre o ato e o fato, né? A sua consequência, ou seja, uma relação entre a ação e o dano que ela provocou, né? Juridicamente, quando a gente está fazendo defesas desse tipo de ação, o nosso objetivo, se não houver uma excludente, porque há excludentes de responsabilidade, como exemplo, culpa exclusiva da vítima,
é uma excludente, né? Às vezes a vítima concorre para que aquele evento ocorra, no direito penal também ocorre, né? Salvo engano, não sou criminalista, mas salvo engano é uma questão de diminuição da pena, né? Quando agiu por provocação da vítima. Aí a gente busca derrubar um desses elementos, a gente provar que não houve ou que não há um desses elementos, aí a gente afasta aí a condenação e responsabilidade civil. E, por fim, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, aí aqui é um conceito mais profundo, jurídico, que eu não acho relevante explicar a diferença entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva aqui. Tem que se provar também a culpa. Tá? O que é culpa? É uma ação que ocorreu por negligência, imprudência ou imperícia. Né? No caso do acidente de carro ao qual me referi há pouco, nós teríamos ali, talvez, dependendo das circunstâncias, uma imperícia, né? O sujeito não dirige tão bem, não é tão perito no ato de dirigir, e em virtude da sua imperícia, provocou aquele acidente. É uma hipótese. E como a responsabilidade civil se aplica ao corretor de seguros? Quais situações ou quais previsões legais gerariam aí a responsabilização civil de um corretor? A responsabilidade ela deve advir de um ato danoso, que eu extraí esse conceito aqui de uma das condições gerais de uma pólice de seguro para profissionais autônomos, né? Vocês conhecem melhor do que eu esse tipo de contrato. Esse conceito diz: o que seria um ato danoso? Qualquer ato, erro ou omissão não intencional, efetivo ou imputado, na execução ou falha na execução de serviços profissionais. É um exemplo de um evento danoso que pode existir no exercício, no cotidiano de vocês, no exercício da profissão. A lei, aquela mesma lei a qual me referi no início, no seu artigo 20, ela diz: o corretor responderá profissional e civilmente pelas declarações inexatas contidas em propostas por ele assinadas. Ele ali tem um arcaísmo, que a lei é de 64, ainda tinha o acento circunflexo no E. Assinadas, independentemente das sanções que forem cabíveis a outros responsáveis pela infração. Então, aqui temos uma hipótese de responsabilidade civil, uma previsão legal para o exercício da profissão de vocês. O corretor responde por declaração profissional ou civil, né? Profissional aqui é junto ao órgão de representação que faz o registro da profissão, né? Quem regulamenta a profissão, e responder perante o terceiro prejudicado, né? Por declarações inexatas contidas em propostas por ele assinadas. Vamos ver mais adiante um caso concreto que me parece que foi a hipótese, a aplicação dessa previsão aqui. Independentemente das sanções que forem cabíveis por outros responsáveis pela infração. No artigo seguinte, ele diz: os corretores de seguros, independentemente de responsabilidade penal e civil, que possam incorrer no exercício de suas funções, são passíveis das sanções administrativas de advertência, multa, suspensão e cancelamento de registro, na forma estabelecida pelo CNSP. E aqui a hipótese de responsabilidade profissional, como me referi, né? No inciso 20, no artigo 20. E aí, essa lei de 64 ela é regulamentada por um decreto de 66, que também faz alusão à responsabilidade civil do corretor, no seu artigo 126, ao afirmar que o corretor de seguros responderá civilmente perante os segurados e as sociedades seguradoras pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência. Lembra que eu falei dos elementos da culpa? A culpa ela se distribui nessas três hipóteses. No exercício da profissão, ou seja, omissão, deveria fazer algo e não fez. Imperícia, deveria ter o conhecimento técnico acerca daquele contrato e não tinha, por isso deixou de colher algum dado ou pegar algum documento ou fazer referência a algum fato que seria relevante para o resultado daquele contrato e deixou de fazer por desconhecimento do conteúdo, ou seja, foi imperito. E negligência, quando mesmo sabendo o que tem que fazer, diminui a importância daquele ato e é negligente, faz de qualquer jeito. Isso acaba gerando aí uma hipótese de prejuízo para alguém. Isso gera responsabilidade civil.
E no artigo 127 ele diz: caberá responsabilidade profissional perante a SUSEP ou perante as entidades autorreguladoras do mercado de corretagem na forma definida pelo CNSP ao corretor que deixar de cumprir as leis, os regulamentos e as resoluções em vigor, ou que der causa dolosa ou culposa a prejuízos às sociedades seguradoras ou aos segurados. Percebem a importância de conhecer as leis, os regulamentos e as resoluções que regulamentam a profissão de vocês? Né? Por imperícia, ou seja, desconhecimento, você pode se prejudicar. Então, é importante conhecer. É importante ter uma retaguarda aí de uma assessoria que possa te dar esse caminho, né? Que possa te orientar a respeito das tomadas de decisões. Né? O Código Civil também, no artigo 723, fala sobre a responsabilidade, afirmando que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Está aqui mais uma hipótese de obrigações que, se não cumpridas, poderão gerar aí a responsabilização do corretor. Né? E aqui nós teríamos uma responsabilização por omissão. Né? Na hora que a lei diz é obrigado a executar, ela está dando uma ordem, vocês têm que fazer. Se você não fizer, você foi omisso, deixou de atender, errou por omissão. E no parágrafo único, ela diz sobre pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Mais uma vez aqui temos uma ordem sobre como proceder no exercício da profissão de vocês. O Código Civil ele fala que o corretor deve prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Um exemplo, quando eu fui contratar o seguro do meu carro, a pessoa resumidamente fez um resumão para mim do contrato, me entregou, obviamente, a via para eu ler, mas antes que eu a lesse, ela me fez um resumo. Essa cláusula fala sobre isso, essa fala sobre isso, essa fala... Quando ela terminou, eu disse, pode assinar. Eu disse, não, eu quero ler mesmo assim. Aí eu parei, fui ler com calma todas as cláusulas antes de fechar o negócio. Mas ela, em tese, atendeu aqui um exemplo, né, bem superficial, os esclarecimentos acerca da segurança do risco do negócio. Né? Podemos aplicar aí, talvez, esse caso prático, esse exemplo prático do que adequaria-se aqui ao comando legal. E corroborando, teríamos também responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, né, que atrairia aí a responsabilidade civil objetiva, que é aquela sobre a qual falei há pouco, mas eu deixei para falar sobre ela lá no caso concreto mais à frente. Mas também no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, também temos a hipótese aí porque vocês prestam um serviço. Né? O sujeito que contrata vocês, ou que contrata por vosso intermédio, ele é um consumidor. Né? Então, atrairia aí... Desculpem. Sim. Atrairia aí a responsabilidade para a área do direito do consumidor. Mas eu preferi trazer uma questão mais recente, né? Entrou em vigor no ano passado a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito dela. É uma lei que vem tutelar o tratamento e o uso dos dados pessoais. Muito obrigado. Vocês lidam com dados o dia todo, né? Vocês pegam dados, vocês recolhem dados das pessoas, né? E essa lei veio regulamentar o tratamento desses dados. O que é feito desses dados? Quem deve ter acesso a esses dados? Qualquer pessoa poderia ver esses contratos, qualquer pessoa poderia acessar essas informações. E aí, a respeito disso, a lei, no início, nos primeiros parágrafos, nos primeiros artigos, ela traz... acho que eu bati aqui sem querer. Como você me ajudar? Acho que eu apertei algum botão aqui.
Na LGPD. Obrigado. Alguns conceitos, né? O que é dado pessoal? Porque esses conceitos são relevantes para a interpretação da lei, tá? As leis, geralmente, quando elas inovam, elas trazem algo novo, elas trazem como um glossário em algum dos artigos iniciais, no qual elas abordam os conceitos, para que facilite o entendimento da própria lei, né? Do que vem adiante. Então, a LGPD diz o que é dado pessoal? Uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Ela também traz o conceito de dado pessoal sensível, que não se aplicaria, que é aquele dado pessoal que se refere à cor, opção sexual, no caso raça, né? Opção sexual, religião, orientação política, ideológica, que não se aplica aos contratos de vocês, porque vocês não colhem esse tipo de informação no momento de contratação, né? O controlador. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, é a pessoa que toma decisões sobre o tratamento dos dados, é quem decide o que vai ser feito dos dados. Tem o operador, a figura do operador, que é a pessoa também natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, um subordinado ao controlador e, por ordem dele, que decide, trata os dados. E o que é tratar os dados? O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta da informação, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação dos dados. Você não vai precisar mais deles, você descarta. Como vai descartar? Avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Veja o tanto de situações, de hipóteses que se aplica aí ao tratamento. Ou seja, tratamento é a palavra-chave do manejo dos dados, né? Tudo que vai ser feito com os dados, ou seja, o tratamento de dados pessoais, é responsabilidade do operador, do controlador e de quem está envolvido aí na cadeia informativa, né? E a LGPD, em seu artigo 42, ela diz: o controlador ou o operador, ou seja, quem decide e quem faz cumprir o tratamento, que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Então, temos aqui mais uma hipótese de responsabilidade civil, agora pelo mau uso ou mau tratamento dos dados pessoais. Por ser algo novo, em vigor há pouquíssimo tempo, nós ainda não temos, eu não encontrei repercussões jurídicas a respeito do maltratamento, digamos assim, dos dados, né? Mas é algo que virá, com certeza. E no artigo 46 ele diz: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, muito cuidado com os contratos de vocês, muito cuidado com as informações, como vocês as armazenam, como vocês as comunicam, para quem vocês as comunicam, né? Existem várias aí medidas a serem tomadas em relação aos dados pessoais, sob pena de responsabilização por eventuais danos causados a terceiros. E, consequentemente, como consequência de um ato ilícito, nós podemos ter um dano corporal, né? E aí você me diz, o dano corporal, o próprio nome diz, é um dano ao corpo, né? Uma lesão física, uma doença, um falecimento, outro dano à integridade física. E aí como se aplicaria a você? Mesmo que derive de um colapso nervoso, estresse, angústia emocional ou doença mental, né? Um problema, é uma situação bem, vamos dizer assim, bem exagerada, né? Mas um problema decorrente de um contrato que vocês celebraram que por algum motivo estava evado de vício e gerou
ao contratante aí um problema, uma angústia que lhe causou um dano corporal. Obviamente, em uma ação judicial, isso tem que ser aferido por meio de perícia técnica, né? Um médico perito é quem vai fazer essa avaliação. O dano material, o dano ou destruição causados de forma direta ou indireta em bens materiais ou propriedades, incluindo a perda destes bens, né? Então, aqui um exemplo que eu falei do carro, né? Ele seria um dano material, o dano que foi provocado no bem daquele condutor. E o dano moral, que é todo aquele que traz como consequência a ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar, à vida, à imagem, sem necessidade de ocorrer prejuízo econômico. Ou seja, não necessariamente teve um dano material, pode ter um dano moral, um abalo moral, né, daquela pessoa. E aí, como ele é subjetivo, fica a cargo do juiz o processo de reconhecimento da existência de dano moral, bem como a fixação de sua eventual reparação, devendo ser sempre caracterizada como uma punição que se direciona especificamente contra o efetivo causador do dano, né? Não extrapola a pessoa que gerou o problema, né? O princípio da pessoalidade da pena, né? Ela não extrapola o indivíduo. E não há uma tabela de dano moral. O juiz ele não vai analisar o caso e consultar uma tabela na qual os valores estão prefixados. De acordo com o caso concreto que foi provada a extensão do dano, ele vai aí, considerando também o lastro econômico do causador do dano, né, porque a pena tem que ser pedagógica também, a pessoa tem que sentir no bolso. Sei lá, a gente pega uma grande corporação que gerou um prejuízo a uma pessoa e o juiz dá um dano moral de R$1.000. Aqueles R$1.000 não vão fazer diferença nenhuma naquela empresa, né? Mas por isso que o dano ele tem que ser aí adequado para que também tenha uma função não só reparativa ou reparadora, mas pedagógica, né? Para quem causou o dano não venha a reincidir naquela conduta. E por fim, para a gente não ficar só na teoria, eu trouxe aqui 2 casos concretos, né? 2 acórdãos de tribunais que referiram-se à situação de vocês. Aqui é do Tribunal de São Paulo, de 2016, esse caso, ou seja, antes da LGPD, né? Houve a condenação aqui da seguradora e do corretor. E aí o tribunal decidiu: dados incorretos fornecidos por corretor de seguros, dano moral e material. A companhia de seguro responde pelos danos causados pela subtração indevida de valores da conta corrente do autor, resguardado o direito de regresso contra o corretor de seguros que forneceu dados errados à companhia, né? Se a LGPD estivesse em vigor, esse caso teria sido julgado à luz da LGPD, né? Vejam, dados errados fornecidos pelo corretor gerou a alguém danos. Obviamente, por haver uma relação aqui, né, como um intermediador que é o corretor, quem fornece o serviço é a seguradora, ambos respondem, é o que a gente chama de responsabilidade solidária. Ambos respondem pelo dano. E aí o tribunal especifica e afirma que quando uma pessoa ela processa, nesse caso, ela não processa só o corretor, porque quem tem mais dinheiro para pagar é a seguradora, uma empresa maior, né? Mas isso não impede que, se ela venha a ser condenada e custeie aquela condenação, que ela depois proponha uma ação que a gente chama de ação regressiva ou ação de regresso contra o corretor que deu causa ao dano, para que ele a ressarça, para que ele devolva a ela o dinheiro que ela gastou com aquele processo. A gente vê muita ação regressiva em caso de acidente de carro, né? A seguradora paga, o segurado foi vítima de um acidente, ele paga a franquia e tem o seu carro reparado pela seguradora. Depois a seguradora aciona no judiciário quem causou o dano, quem bateu no carro, é chamado de ação regressiva. Ela vai buscar daquela pessoa a responsabilização por aquele prejuízo, né? E aqui seria também uma hipótese da seguradora acionar no judiciário o corretor que deu causa àquele prejuízo, né? E no corpo do acórdão, na sua fundamentação, o tribunal afirma: com efeito, independentemente da natureza jurídica da relação entre a seguradora e o corretor, o fato é que o desfalque na conta corrente ocorreu em razão da conduta da seguradora. Logo, não há se falar em culpa exclusiva de terceiro. Lembra que eu falei de uma hipótese de excludente
Aqui, no caso, a defesa alegou que houve culpa de terceiro. Certamente deve ter dito que o contratante errou, por algum motivo, entregou dados errados e que geraram aí esse desconto na sua conta, né? E aí ele afirma, o desembargador relator, quando muito, a seguradora poderá se voltar contra o corretor em regresso, o que não poderia ser discutido nesta demanda. Nesse diapasão, é inquestionável que a subtração de valores da conta corrente, sem nenhuma autorização do titular, configurou dano material e moral, né? Então, por um erro aqui do corretor, certamente ou deixou vazar os dados da conta bancária da pessoa, ou do cartão de crédito, e aí gerou uma fraude, né? Gerou uma subtração da conta da pessoa, ou a pessoa autorizou o desconto em conta numa conta e fizeram em outra, por algum motivo trocaram e aí gerou um prejuízo. Estou conjecturando porque eu não sei exatamente qual foi aqui a hipótese que gerou esse processo, tá? E, por fim, eu trago essa outra emenda do Paraná, 2019, que tem a previsão contratual de responsabilidade solidária entre a seguradora e o corretor de seguros, né? Por haver uma cadeia de fornecedores. E aqui, conforme eu disse antes, entra o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que foi vítima de algum problema decorrente do contrato, que firmou com a seguradora por intermédio do corretor, acionou ambos no Poder Judiciário, pedindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí o tribunal afirmou: nos termos do Código de Defesa do Consumidor, configura-se uma cadeia de fornecimento entre a seguradora e o corretor, tendo em vista que este intermedia o negócio perante aquela e o consumidor, entre aquela e o consumidor, devendo ser aplicado o sistema protecionista à parte vulnerável. Aí aqui abriu um precedente. Eu trouxe aqui para que vocês entendam que não é porque é a seguradora que vai responder que o corretor também não pode responder, né? Pode haver ação regressiva ou pode haver a condenação solidária, a depender do caso, né? Bem, é isso que eu tinha para mostrar a vocês. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição agora para responder eventuais dúvidas ou questionamentos. Obrigado. Oi. Deu certo agora. Nós estamos aqui, as pessoas que desejam encaminhar suas perguntas, lembrando mais uma vez o número, é o 99... Pode botar na tela, mais uma vez? QR Code. É o 99984-3362. Então, você pode dirigir suas perguntas, está na tela agora. Perguntas para o 99984-3362. Só ler o QR Code e já encaminhar para o Willy aquela questão que você acha importante. Como é importante a gente se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, foi um caso que você trouxe para todos nós aqui. Muitas vezes a gente compartilha informações por aplicativos de mensagem instantânea. Então, já fica uma consulta aqui. O corretor pede um dado, pede uma foto, de repente, do cartão de crédito para algum desconto. Até que ponto o consumidor está resguardado com essas informações compartilhadas em aplicativos de mensagem instantânea? Pois é, em se tratando de uma relação contratual, né, uma vez que o corretor ele se utiliza daquele veículo de comunicação para solicitar os dados, ele assume o risco de haver um vazamento. Existem meios mais seguros, existem aplicativos mais seguros que garantem aquela proteção de ponta a ponta, que se chama, eu não entendo muito bem dos detalhes, dos meandros técnicos, mas se houver a chance, houver o risco daquele meio de comunicação falhar, a responsabilidade vai ser do corretor, porque ele assumiu o risco a se utilizar daquele mecanismo. Então, cabe aí fazer um levantamento de qual o melhor meio, o meio mais seguro de comunicação para solicitar do cliente essas informações, né? Porque vamos supor que você contrate um software específico que te promete que vai haver a proteção na transmissão de dados e vier a falhar, você tem como responsabilizar aquela empresa, né? Você, perante o consumidor, você assumiu o risco.
Você responde perante ele, mas te permite ou chamá-lo a lide, ou chamar aquela empresa a lide, ou buscá-la depois em regresso por aquele dano, uma vez que houve ali uma relação contratual na qual havia a promessa de segurança de transmissão de dados. Então, não tem garantia nenhuma, não há garantia nenhuma de que o WhatsApp, por exemplo, vai proteger aquela transmissão de dados. Então, cabe aí ao profissional fazer a eleição pelo melhor meio, o meio mais seguro. Perfeito. Então, eu queria chamar a Analice aqui, acima, representando a diretoria do Sincor, para um agradecimento especial do Sincor a você, Willis Cinedino, por trazer informações tão valiosas e importantes para todos nós. Então, receba das mãos da Analice essa homenagem. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado ao Willis Cinedino pela sua explanação tão importante para todos nós, trazendo essa segurança jurídica para todos os que desenvolvem suas funções no mundo dos corretores de seguros. Vamos agora aos sorteios. Quem está ansioso aí pelos sorteios, vamos lá. Eu queria chamar aqui um representante da seguradora Allianz. Temos aqui, representante Allianz, por favor. Sobe ao palco, porque vamos fazer um sorteio, olha só. Temos aqui na nossa urna os nomes das pessoas que estão aqui presentes, é isso mesmo? E vocês vão ser sorteados. Pode subir aqui. Como é teu nome? Luiz representa a Aliança, ele vai agora sortear, por favor, coloca a mão. Toda a auditoria foi feita, tá? Totalmente seguro, não existe marmelada aqui. É tudo certo, ele tirou, portanto, vamos abrir. Em nome da Aliança, agradecemos pelo apoio. Josélia Salles de Souza Pinto Caraú. Josélia, vem aqui, por favor, salva de palmas. Vai receber o seu brinde. Temos ali à direita uma escada também, um degrau. Parabéns, Josélia. Muito obrigado também à Aliança por esse oferecimento. Convidamos agora um representante da seguradora Sul América, que oferece esse próximo brinde. A Sul América, por favor. Alguém presente? Pode vir, por favor. E já vamos chegando e sorteando aqui para a gente ser bem rápido. Na nossa dinâmica, temos já ainda 2 palestras muito importantes nessa manhã. Pode pegar, por gentileza. Representando a Sul América Seguros, vamos ver quem é que vai receber esse brinde especial. Alderi Alves de Moura. Pode, Alderi, cadê? Alderi, venha receber um dos nossos ex-presidentes. Todos aqui presentes fizeram sua inscrição, então igualmente podem participar do sorteio. Independente de terem participado da diretoria, de estarem participando, vão receber, portanto, o brinde neste momento. Obrigado. Agora chamamos, representando a Mag Seguros. Mag Seguros, por favor. Vamos sortear então, já está pegando o número não, o nome da pessoa. Quem foi o pleiteado? Joaquim de Medeiros, Quinino Neto. Joaquim, cadê? Joaquim de Medeiros, vem cá receber seu brinde. Joaquim, parabéns. Convidamos agora o representante da seguradora Capemisa, que oferece esse próximo brinde. Está presente? Pode vir, por favor. Representa a Capemisa e vai sortear próximo Felizardo ou Felizarda. Vamos, pode pegar na nossa urna. Aqui do Ana, eu acho que ela está lá fora, inclusive. Pode falar que ela está para Aqui da Ana de Oliveira. Aqui da Ana de Oliveira, está aqui presente, está lá fora.
Alguém chama ela aí para ela receber o brinde. Aqui da Ana é a nossa sorteada. Tá vindo? Vamos receber com a salva de palmas. Aqui da Ana, ela? É não? A gente recebe com a salva de palmas de qualquer jeito. Enfim. Chegou? Aqui da Ana, já chegou por trás aqui para receber o seu brinde. Muito obrigado a Capemisa, a MAG, Sul América e a Allianz pelos oferecimentos. E agora nós vamos para o sorteio da inscrição do Consegne em 2023. Vamos lá sortear. Eu peço ao diretor de marketing, Paulo Melo, está aqui presente. Paulo, que suba para o sorteio para entregar, portanto, ao Felizardo ou Felizarda a inscrição para o congresso, hein, que acontece em abril. Vamos lá, Paulo. Marília Angélica Lima Patrício. Marília, parabéns! Ganha agora a inscrição para participar do congresso que acontece em 2023, no mês de abril. Das mãos do membro da diretoria, representando todo o Sincor, Paulo Melo, e da Analice também. Salva de palmas mais uma vez, senhoras, senhores.